Olá, canquetes e canquitos virtuais, alô assinante. Neste vídeo vamos começar a tratar sobre polígonos convexos, especificamente a soma dos ângulos internos deste polígono, ou desses polígonos. E depois, na sequência, iremos abrir um parêntese para o caso desse polígono convexo ser também um polígono regular. Vejamos aqui então, três polígonos. Temos aqui este polígono que tem 4 vértices, ou 4 ângulos, ou 4 lados. Entenda que no mesmo polígono, esses três elementos, vértice, lado e ângulo, estão sempre na mesma quantidade. E essa quantidade eu vou representar pelo n. Temos uma mania de dizer que o n representa o número de lados. Não, ele também representa, no mesmo polígono, o número de vértices e o número de ângulos. Então, nesse primeiro polígono, temos que o nosso n vai ser igual a 4. No segundo polígono, veja, temos aqui 5 vértices, ou se preferir, 5 ângulos, ou ainda, se você preferir, 5 lados. Então, neste caso, o n vai ser igual a 5. No nosso terceiro polígono, temos aqui 6 vértices, A, B, C, D, E, F. Temos aqui 6 ângulos, ou se preferir ainda, temos 6 lados. N igual a 6. Quais são os seus nomes? Polígono de 4 lados, quadrilátero. Polígono com 5 lados, é o pentágono. E polígono com 6 lados, que é esse nosso terceiro aqui, é o nosso hexágono. Em aulas anteriores, nós aprendemos que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, eu vou encontrar como resultado os 180 graus. Veja o que fazer usando essa informação para descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Vejam só vocês aqui o nosso quadrilátero. Aqui eu tenho os vértices A, B, C e D. Vou pedir que você escolha qualquer vértice. Pode escolher. E escolheu o vértice D? Pronto. A partir do vértice que você escolheu, tu vais traçar todas as diagonais possíveis. Lembrem-se que diagonais ou diagonal é aquele segmento que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Por exemplo, o vértice D e o vértice A são vértices consecutivos. Logo, o segmento DA, ele é lado e não diagonal. Do mesmo modo que do D para C também são vértices consecutivos. Então, esse segmento que ligou o ponto D ao ponto C também não é diagonal, ele é lado. Mas do ponto D para o ponto B, eu tenho dois vértices que não são consecutivos. Logo, DB ou BD é uma diagonal. Após você traçar a diagonal que poderia ter sido traçado, ou melhor, a diagonal que podia ter sido traçada, você vê claramente que eu criei dois triângulos. Um triângulo, dois triângulos. Ora, se a soma dos ângulos internos de um triângulo somente é 180 graus, se eu tenho dois triângulos, então vamos ter o quê? 2 vezes 180, ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Bora repetir o mesmo procedimento com o nosso pentágono. Vamos aqui escolher qualquer um dos 5 vértices. Bora imaginar que você tenha escolhido comigo o vértice B. Então, do vértice B, eu vou traçar todas as diagonais possíveis. Lembrem do conceito de diagonal. De B para E é diagonal, de B para D também é diagonal. Quando eu faço isso, eu passei a ter quantos triângulos? Conte comigo. 1, 2, 3 triângulos. Lembrem, soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se aqui eu tenho 3 triângulos, vamos ter o quê? 3 vezes 180, e isso vai me render 540 graus. Quer dizer, então, que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Indo para o nosso próximo polígono, temos aqui um hexágono. Eu vou escolher o vértice F. Do vértice F, vou traçar todas as diagonais possíveis. Então, do F para B pode ser, do F para C também pode ser, e do F para D também é mais um diagonal. Não tem mais nenhuma diagonal que vá a partir do vértice F. Então, quando eu fiz isso aí, eu passei a montar quantos triângulos? Conte comigo. 1, 2, 3, 4 triângulos. Soma dos ângulos internos de um triângulo somente.
180. Se são 4 triângulos, 4 vezes 180 graus. Mas eu quero que você perceba assim, isso vai resultar em 720 graus. Mas enfim, o que eu quero que você perceba é que existe uma relação constante entre o número de lados, ou de ângulos, ou de vértices, e o número de triângulos formados após eu traçar as diagonais possíveis a partir de um vértice. Vejam só, 4 e 2, 5 e 3, e aqui 6 e 4. Percebam que a relação é sempre a mesma. O número de triângulos formados corresponde ao valor de n menos 2. 4 menos 2 é 2, 5 menos 2 é 3, e 6 menos 2 é 4. Após você fazer isso, vai sempre multiplicar por quanto? Por 180 graus. Quer dizer, então, que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo vai ser o valor de n menos 2 multiplicado por 180 graus. É o que aconteceu aqui, ó, no caso do quadrilátero. N igual a 4, 4 menos 2, 2 que multiplica 180. No caso do pentágono, n igual a 5, 5 menos 2, 3, 3 que multiplica 180. No caso do hexágono, n igual a 6, 6 menos 2, 4, 4 que multiplica 180 graus. Bom, porém, existem aqueles polígonos que são regulares. Para que um polígono seja regular, ele vai ter que atender a duas condições. Ele vai ter que ser equilátero, ou seja, todos os lados vão ter que ter a mesma medida. Ele também vai ter que ser equiângulo, ou seja, todos os ângulos vão ser congruentes. Então não é difícil você entender que para eu saber quanto é que mede cada ângulo interno, basta eu somar todos os ângulos internos e dividir pela quantidade de ângulos. Lembram? Eu comecei falando na aula de hoje que o n não representa especificamente apenas o número de lados. Ele também poderá representar o número de ângulos. Se você quiser escrever a fórmula assim, tudo bem. Se não, tu poderás fazer o quê? Dizer que o ângulo interno vai ser igual a n menos 2 vezes 180, isso aqui dividido por n. Por exemplo, minha canquete e meu canquito. Se você sabe que a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus, quanto é que iria valer cada um dos ângulos internos desse hexágono? 720, eu dividiria por 6 e isso resultaria em 120 graus. Façam os exercícios referentes a este assunto. Bons estudos e até a próxima.